Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Graças a Deus. Aqui agora deu uma acalmada, né, pessoal? As crianças estavam agitadas, tava aqui, tá, pessoal? Não é fácil, né? Tomar um suco de limão aqui, tá? Ah, é muito bom, tá, meu? Suco de limão espremido aí. É muito gostoso, tá, pessoal? E faz bem, né? Diz que tomar um suco de limão regenera as coisas tudo, né? Ele limpa limão, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, voltamos para a segunda parte, né, pessoal? Do nosso tema de hoje. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a jornada espiritual? Então, pessoal, o que é essa jornada espiritual que a gente viu aí na primeira parte? O que é que a gente viu aí que é essa jornada espiritual? Ele fala que é um processo, né, pessoal, né, interior da pessoa e contínuo de autoconhecimento e crescimento interior. Então, é esse processo que a pessoa, a consciência, né? Então, a pessoa está falando da pessoa da consciência. Ela entra nesse processo. Como é que ela entra, irmão Samuel? Quando ela desperta a consciência. Se não despertar a consciência, você não entra nessa jornada espiritual. Você não cresce. Por isso que tem pessoas que vão aí, não desperta para as coisas espirituais, ela morre, ela fica presa aqui. Ela não passa, ela não transcende essas coisas da matéria. E a gente está sendo treinado para desprender dessas coisas da matéria, entende? Ele disse onde o indivíduo, né, a consciência, busca a compreensão mais profunda de si mesmo, ao seu redor, de uma possível conexão com algo maior, que transcenda, né, essa realidade. Então, ela vai se conectar com Deus para ir deixando essas coisas, que é a ilusão, tá, pessoal? Aqui é tida como a ilusão. E o pior, quando a gente está aqui, a gente pensa que o mundo espiritual que é ilusão. E aqui é verdadeiro. Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vê isso aqui como uma ilusão. É assim, pessoal, tá? A nossa consciência não entende. Por quê? A gente esquece quem é a gente. Então, o despertar é para fazer você conhecer agora, entrar nessa jornada e ir trabalhando esse lado. Aí o que mais? Segunda parte, né, pessoal? Um aspecto importante da jornada espiritual é a busca por autenticidade. Então, o que é que essa palavra significa? A pessoa autêntica, verdadeira, né? Então, sem você ser verdadeiro com você mesmo, você não vai entrar nessa jornada espiritual, tá? Por isso, aquele que está mentindo, ele está mentindo para o outro, mas ele está mentindo para ele próprio. Não pode, pessoal. A primeira pessoa que a gente não pode mentir é para a gente. Porque quando você está enganando lá o próximo, está falando coisas, tal, que não é verdade, está enganando, você está enganando a você mesmo. Você está errando o caminho da jornada espiritual. Você não vai despertar. Aí ele fala, muitas pessoas sentem a necessidade de se libertar de expectativa externa e de viver de acordo com sua própria verdade. Então, com a verdade que está dentro de você. Por isso que tem muitos aqui que falam, nossa, verdade, escreve lá no meu canal, né? Eu digo, essa verdade está dentro de você. Porque a parte divina está, quando você escuta aqui meus vídeos, fala com sua alma, então a parte divina
começa a se identificar com essas coisas. Por isso que você diz que é verdade. É? Então, tem que ter confirmação. Então, eu estou falando uma verdade que não é minha, é da alma. Então, testifica na sua alma que é verdade. Então você fala, nossa, irmão, isso aí que você falou é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de você, pessoal. Eu só estou sendo o espelho para você ver a verdade que está dentro de você. Entende? Então, se você não ser verdadeiro com você, como é que você vai despertar alguma consciência, pessoal? Por isso que eu falei, aonde tem mentira, engano, não tem despertar. Não, não, você vai, é o falso despertar. Você vai entrar naquelas coisas místicas, né? Ai, eu sou espiritual, eu sou não sei o quê, oh, aleluia. Glória a Deus, você vai entrar nessa situação, mas verdadeiramente não há mudança em você. As pessoas não vêem a frequência de mudança. Você não se liberta da expectativa externa. Né? Aí ele fala, essa busca por autenticidade, então, para ser uma pessoa autêntica, verdadeira, pode levar uma maior compreensão de si mesmo. Então, quando você começa a ter essa autenticidade, ser verdadeiro, você começa a ter uma compreensão de quem é você. E uma conexão mais profunda com o divino, então. E uma conexão profunda com Deus. Porque Deus é o Deus da verdade, pessoal. Então, você tem que entrar na frequência da verdade. Quem está fora da frequência é você. Deus é o Deus da verdade. Então, onde tem verdade, Deus está ali. A frequência de Deus está ali. Por isso que Cristo ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem é esse caminho? Para a sua consciência. Entende, pessoal? Isso aqui os religiosos nunca vão ensinar você, tá? Eles nem sabem também, tá? Que eu vi muitos falando errado aí. Porque ele pensa que o caminho é o caminho da igreja, tá? Eles não sabem que é o caminho da sua consciência. E é essa jornada espiritual que você está traçando, tá? Não entende, tá? Essas pessoas religiosas não vão entender, tá? Aí ele fala, a jornada espiritual, portanto, é também uma busca por liberdade. Então, é o que Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem vai libertar quem? A sua consciência do ego, da matéria, vai libertar você dessas coisas. Onde o indivíduo aprende a ouvir a sua própria voz interior. Então, ele começa a ouvir a intuição, a voz do Espírito, e seguir o seu próprio caminho. Então, aquele caminho que Deus colocou na alma dele, que é o propósito de vida dele. Então, ele vai caminhar ali, a voz vai guiar para ele seguir essa jornada. Deu para entender, pessoal? Ou quer que eu repita o vídeo todo dia, 50 minutos? Entendi? Então, ele falou que a jornada também é a busca por a liberdade. Liberdade de quem? Por isso que ninguém entende lá o que Cristo falou lá. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertar. Vai libertar quem? Libertar sua consciência, sua alma, para entrar nesse caminho de Cristo, da jornada espiritual que você está fazendo de autoconhecimento e crescendo, expandindo a consciência. Tá, pessoal? Aí você vai ouvir a voz, tá? Aí a pergunta é, pessoal, né? A gente já respondeu lá a pergunta. E como entrar nesse processo de crescimento? Despertando a consciência, né? Aí você entra nessa jornada. Enquanto você tiver domínio, você vai ficar aí, tá? Perder o corpo, vai para o mundo espiritual, depois volta, não sabe de onde veio, continua até você despertar, tá? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre essa jornada espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Não? Então, vamos ler. A Bíblia, né, que é conhecida como a Bíblia, que são escrituras aí que os apóstolos deixaram escrito para quem?
para a nossa consciência. Não existe tempo, tá? Não existe. Por isso que Cristo é o hoje, né? O agora e o eternamente. Entende? Então, o que é que a Bíblia fala? Mateus 6, versículo 33. Vamos ler aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será dada, acrescentada, né? Então, o que é que Cristo está falando aqui com os discípulos? Mas será que só está falando com os discípulos? A gente também não vai procurar o reino de Deus, pessoal? Aonde está o reino de Deus? Na igreja? Qual igreja? Você entende, pessoal? Eu preciso colocar isso aqui na sua mente, porque para você não ficar saindo, indo para lugar. O próprio Cristo falou de não ele ali, ele aqui, que não está em lugar nenhum, ele está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é um mergulho o quê? É uma jornada interior espiritual que você vai fazer. Ele está falando com quem aqui? Com a sua consciência. Porque se está dentro, ele está falando com a sua consciência. Busque lá dentro o reino de Deus. E comece a trazer justiça, frequência desse reino para essa realidade. Aí todas essas coisas que você está procurando aqui fora, né, coisas terrenas, vai ser acrescentada na sua vida. É isso que Cristo está falando para a consciência dos apóstolos lá. E aí, está falando com a nossa também ou não? Ou vai fazer igual o esperterista, né? Que vai dizer, não, ele estava falando só para buscar o reino ali de Deus, só os apóstolos, né? É isso, pessoal? Aí vamos ler Lucas 20, Lucas 17, 20 e 21. Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: olha que ele foi interrogado pelos fariseus, pelas aquelas pessoas que eram religiosas da época. Quando é que virá o reino de Deus? Aí o que é que Jesus responde? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Então, entende? Como é que você vai dizer que o reino de Deus é lá na igreja, pessoal? É o engano que está por aí, tá? E os evangélicos, nossa pessoa, está escrito, ó, Lucas 17, 20 e 21. Tem na sua Bíblia? Os evangélicos, lê aí, pega aí a sua Bíblia. E aí ele não virá de forma visível, aparência visível. Não dirão ele ou ali ou lá. Então o reino de Deus não está ali nem lá. Está onde? Porque o reino de Deus está dentro de vós. É por isso que ele está falando para a consciência buscar. Quando ele está falando buscar o reino de Deus, ele está falando com a sua consciência. Porque não tá aí a aparência visível. Entende, pessoal? Está escrito na Bíblia. Mas por que os evangélicos erram? Por causa que estão dormindo. Aí esses falsos profetas, tá? Começa a trazer engano para mim. E tá aí, tá? Perdurando esse engano já há muito tempo aí. Aí o que mais? João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Cristo, né, falou que ele é o caminho, a verdade. Mas esse caminho é para quem? Cadê o caminho? Cadê, irmão Samuel? Onde é o caminho? Aí o pastor vai dizer assim: aqui, ó, a igreja, aqui tem Jesus, esse aqui que é o caminho. Rapaz, esse engano aí tá aí, ó, já há muito tempo, tá, pessoal? Eu tô dando risada, mas esse discurso, eu tomar até o meu limão aqui, tá? Esse discurso já tá há muito tempo. Por quê? Essas pessoas não entendem a Bíblia, tá, pessoal? Ele não sabe para quem a Bíblia está falando.
Cristo está falando com a sua consciência. Entende? E aí, o engano da apostasia, né, que está acontecendo agora nessa realidade, que é o engano da apostasia. Então, apostasia é o quê? Aqueles que se estão desviando você da fé verdadeira, desse caminho, dessa jornada espiritual, tá? Estão desviando. Então, por isso que a igreja agora, as pessoas estão presas nessa apostasia aí, a maioria que estão nesses grupos religiosos, tá? Principalmente os evangélicos, tá? Tá tirando você do verdadeiro caminho, tá tirando a sua consciência, desviando a sua consciência do verdadeiro caminho da consciência, que é Cristo, tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Deuteronômio 5, 32 e 33. Vamos ler. Por isso tenha cuidado de fazer tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida, tudo vá bem com você e seu dia se prolongue na terra, do qual tomarão posse. Então, olha o que Deus falou para aquele israelita que estava lá, pessoal. Para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Então, se você não se desvia nem para a direita, aonde que você vai ficar? O caminho do meio. Então, o caminho do equilíbrio, então, é o caminho da consciência. O caminho do meio é o caminho da consciência, pessoal. Tá? Então, já tinha lá o caminho do meio para aquelas consciências que estavam ali. Mas nenhum entendeu, tá? Ninguém entendeu, até hoje não entende. Então, foi até o versículo que eu mostrei, que já desde o antigo, já tinha já o caminho do meio, que era o caminho do Senhor, que ele preparou o caminho. Agora, qual é esse caminho do meio hoje, pessoal? É o caminho de Cristo, que ele diz, eu sou o caminho. Então, esse caminho é para a consciência, é para levar o equilíbrio dessa consciência até Deus, né? Entende, pessoal? Então, o que mais? Mateus 7, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, né? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos aqui a encontram. Então, ele está falando aqui de uma porta que, quando você abrir, você vai ver um caminho largo. E ele está falando aqui uma porta estreita e um caminho apertado que leva à vida. Então, esse caminho é o que, pessoal? Aí muitos os religiosos vão fazer o caminho estreito é da igreja e o caminho largo é o do mundo aí. Ele não entende que está falando com a consciência. Você entende que está falando com a consciência, pessoal? Ele está falando com a sua consciência, aonde você tem um livre-arbítrio, você vai escolher pelo bem ou pelo mal. Então, a sua consciência vai escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. A porta estreita é o caminho do bem. É a dificuldade que a gente encontra a sua consciência. Mas o caminho do mal é a porta larga, que você vai agindo de acordo com o seu ego. Vai levar você para a perdição. Tá? Levar quem? A sua consciência. Entende, pessoal? Essas pessoas precisam entender a Bíblia. Por isso que não, se não for espiritual, não entende a Bíblia, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá.
ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. É por isso que tem lá também, né? Que o justo é como a luz da aurora. Então vai crescendo cada dia até se tornar dia perfeito. Então, você tem que entregar esse caminho ao Senhor. Quem é que entrega o seu caminho ao Senhor? A sua consciência, pessoal. É quando você toma a decisão de entrar pela porta estreita, ir pelo caminho do bem. Começar a trabalhar a sua espiritualidade, começar a seguir, deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí sim, confie nele que ele agora vai agir ao seu favor e vai mostrar que você é justo. Você vai ser justificado e você vai brilhar como o sol do meio-dia e que você é inocente. Aí o que mais? Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Então, o salmista está pedindo, porque ele sabe que o Senhor tem um caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, ele está mandando dar um coração novo. Então, isso tem a ver com mudança interior, tá, pessoal? Que é a alma, é transformação da alma. E aí, Deus vai ensinar, é esse o caminho, então, o caminho da verdade. Se não tem verdade, pessoal, tem engano, não está no caminho. Você não vai despertar ninguém, tá? Vocês aí que estão falando de despertar, tá? Se vocês estão falando de engano aí, tá? Não vai, tá? Você não vai despertar ninguém. Você vai criar um falso despertar, vai criar uma religião dentro do despertar espiritual. Você vai ser um religioso como os outros têm aí, todo mundo aí está no seu grupo. Entende, pessoal? Aí o que mais? Salmo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Então, esse caminho da consciência é um caminho da integridade. Você ser uma pessoa íntegra, justa. Tá? Quando você começar a entrar nessa frequência, aí você está no caminho de Cristo, no caminho do meio, a sua consciência está na frequência de Deus. Tá? Quando virá ao meu encontro, a minha casa viverei de coração íntegro. Então, o que é que ele está falando? Que casa? É casa física? Não. A casa que é espiritual. E o coração deles tem que estar íntegro, tem que estar na frequência para que Deus faça morada em você. Deus quer fazer morada em você. Não é no templo lá que o pastor está dizendo, Deus está aqui no templo, tá? Não é. Que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, ele habita pelo templo que ele fez. Ele fez você, ele quer habitar em você. Aí o que mais, pessoal? Provérbio 4, versículo 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da alvorada, a luz da aurora, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia, até se tornar dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é como a densas trevas, nem sequer sabe que tropeça. Então, o ímpio é aquele que está dormindo, tá? Ele está praticando coisa aí do ego, ele está tropeçando e ele não está nem vendo, pessoal. Olha quantos religiosos aí estão tropeçando aí na palavra aí. Está tropeçando no caminho, está se desviando da espiritualidade, dessa jornada espiritual. Porque eles estão cegos. Começando a praticar impiedade, mentir, fazer engano. Então você está tropeçando que nem está vendo. Está levando a sua consciência para a perdição. E pior que está, se for um pregador, vai levar muitos também para a perdição. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo. O que mais? Isaías 30, versículo 21. Que você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz na sua
costas, dirá a você: este é o caminho, siga. Então, não se volte nem para a direita, nem para... Uma voz que vai dizer nas suas costas. Então, a voz da intuição vai guiar você: este é o caminho, siga. Siga o caminho do meio. Então, o caminho do equilíbrio, tá? É o caminho de Cristo, tá? Deus tem um caminho dele. Então, o caminho para quem? Para a sua consciência. Não é caminho físico. Entende? Porque esses carnudo, né, pessoal, que ainda não despertou, ele lê a Bíblia, aí eles pensam que aquele caminho é um caminho físico aqui. Só dando risada, tá, pessoal? Deixa eu tomar um suco aqui, tá? Porque quem não é espiritual, pessoal, não entende essas coisas espirituais, tá? E aí fica tentando dizer que é o caminho físico, é algum lugar físico que você vai ter que procurar Deus, tá? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 2. Não imite o comportamento e o costume deste mundo. Então, com o que ele está falando aqui? Com a sua consciência. Mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar. Então, deixe Deus transformar o seu ser. Então, você vai mudar o modo de pensar, o modo de sentir, a fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você. Então, sua consciência vai experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, aquele que despertou não pode imitar o comportamento que o mundo está aí. Ah, os pastores estão fazendo assim, irmão Samuel. Tem que fazer também, faz aí uma campanha, um negócio para ganhar dinheiro. Não, eu não ando de acordo com o que os falsos profetas que estão no mundo, tá? Não ando. Eu sigo a direção da espiritualidade. Ensino a vocês aquilo que é espiritualidade. Ah, mas se você ficar ensinando isso, ninguém vai dar nada a você. Eu estou ensinando a verdade. Aqueles que é da verdade, eles vão ser tocados pela verdade e vai ajudar. Como já tem pessoas que é da verdade aqui ajudando. Pessoal, eu não tenho medo disso. Eu não sou igual o pastor que não quer falar, deixar de falar do Dinho, porque ele tem medo de que os pessoal não dê o tempo dele lá, né? Ele não consiga sustentar a família dele. Aqui eu não tenho isso comigo não, tá, pessoal? Eu confio em Deus, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 2. Pense lá nas coisas do alto e não na que são aqui da terra. Então, por que ele está falando isso, pessoal? Mas a gente está ainda na terra, como é que a gente não vai pensar em coisa da terra? Mas se você nasceu do Espírito, é um ser espiritual, você tem que pensar nas coisas do alto, não daqui da terra. Não deixe nada que seu pensamento se prenda aqui. A gente vai viver aqui? Vai viver. Para cumprir o nosso propósito da nossa alma. Quando a gente cumpriu, a gente, pá, vai embora, tá? O que mais? Colossenses 3:1. Portanto, se você for o ressuscitado juntamente com Cristo, então, quem é que foi ressuscitado com Cristo? O seu espírito. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, se você não foi ressuscitado, você não vai buscar coisa do alto. Então, por que a maioria desses religiosos não busca as coisas do alto? Quer buscar as coisas da terra? Porque ainda ele não foi ressuscitado. A consciência dele, entende? Não despertou ainda. Porque essa ressurreição espiritual é o despertar da consciência. Então, ele não foi. É por isso que ele não busca. Ele busca o quê? Coisas aqui da dinheiro. É claro, pessoal, tá? Claríssimo. O que mais, pessoal? Ele fala Efésios 6:17.
Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que usar o capacete da salvação, né? A gente está desperto, né? Está atento e usar a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, a gente tem que usar para esse trabalho de expansão da nossa consciência. É o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal? O que mais? 1 Tessalonicenses 5, 21 e 24, até 24. Vamos ler. Examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal, né? O mesmo Deus de paz santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de você seja conservado íntegro, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, a gente tem que aquele que despertou a consciência tem que se abster de tudo que é mal. A gente vai examinar todas as coisas e vai reter o que é bom e nos afastar daquilo que a gente quer ver que é mal. Né? O mesmo Deus de paz santifica em tudo. Então, tem que santificar o espírito, a alma e o corpo. Conservar íntegro para a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é quem chamou. Então, Deus é fiel, o qual também ele fará. Então, ele vai fazer essa obra na gente, tá, pessoal? Ele está fazendo a transformação. Deus é fiel. Você acredita que Deus é fiel? Aí, o que mais, pessoal? Cadê, meu Deus? Colossenses 1, 9 e 10. Vamos ler aqui. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por você e pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quem é que vai ser cheio? A sua consciência. Expandir, né? Com toda a sabedoria e entendimento. Isso para que você viva de maneira digna no Senhor. Em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, quem é que vai crescer? Então, por isso que a jornada espiritual é um processo de crescimento interior. Entende? É um processo de crescimento, tá, pessoal? O que mais? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, que é Cristo, né? Rejeitada pelos homens, né? Pelos edificadores, né? Mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Você também está sendo utilizado como pedra viva. Então, você está se tornando uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então, a casa espiritual é para o seu espírito, para seres sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais. Eu não entendo essas pessoas, tá vendo? Principalmente o evangélico. Está escrito bem claro, pessoal. Mas por quê? Porque desviaram as consciências dele da verdade. Né? Espiritual aceitavam a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio da conexão da frequência de Cristo, a gente vai oferecer sacrifícios espirituais a Deus. O nosso espírito. Entende? O que mais? Efésios 2, versículo 19 até 22. Vamos ler aqui. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão do santo e membro da família de Deus. Por quê, pessoal? Porque ele está falando com quem aqui? Quem é que não é estrangeiro? A sua consciência, porque está conectada agora ao corpo de Cristo. Então, você agora não é estrangeiro nem forasteiro, tá?
nas coisas espirituais de Deus, mas você é cidadão dos santos, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, é no fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo é a cabeça dessa igreja, no qual todo edifício ajustado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, se você está nessa frequência, você vai se tornar um santuário santo no Senhor. Nele você também está sendo edificado juntos para se tornar morada de Deus pelo Espírito, pelo seu Espírito. Então, é isso que você tem que acontecer. E sua consciência se unir à verdadeira igreja espiritual, aonde Cristo, que é a pedra angular, é o cabeça dessa igreja espiritual. Então, a casa espiritual. Então, o que é que esses caras estão falando aí? Entende, pessoal? O engano que está rodeando aí essas pessoas? Esse é o engano que está por aí. Tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 4, versículos 16 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, o interior, o homem espiritual. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, está fazendo com que a gente cresça espiritualmente, não atentando nós para as coisas que se vê. Então, aquele que é espiritual, ele não pode atentar para essas coisas que ele está vendo, mas não que se não vê. Então, as coisas que não se vê, você tem que atentar. Porque o que se vê são temporais. Você está vendo aqui? Passageiro, temporais. E as que se não vê são eternas. Então, se você é espiritual, tá? Se você nasceu, ressuscitou com Cristo, você nasceu de novo, espiritual, despertou a consciência, você tem que buscar as coisas que você não está vendo, que elas são eternas. Tá? É isso, pessoal. Esse é o engano que está aí. Mas está escrito. Os apóstolos estão ensinando a gente, pessoal. Mas por que os evangélicos estão errando assim? Entende? O que mais? 2 Crônica 29, versículo 15. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nosso antepassado, antes de nós. Nosso dia na terra são como uma sombra. Passa rápido sem deixar vestígio. Então, a gente... É claro, né, pessoal? A Bíblia está ensinando a gente tem que aprender, tá? Então, pessoal, ele fala que a gente é um peregrino aqui na terra. A gente está aqui na terra de passagem. Como o nosso antepassado estava aqui de passagem. Então, ele está falando com quem? Com a consciência. Nosso dia na terra são como a sombra. Passa rápido sem deixar vestir. Então, a gente vai passar por aqui tão rápido que ninguém vai mais lembrar da gente. Entende? Por isso que vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Fazer o bem, tá? O que mais? Hebreus 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé sem ter recebido a promessa, mas vendo de longe e crendo, abraçando e confessando que era estrangeiro, peregrino na terra. Então, aquelas pessoas que morreram em Deus, na fé, né, pessoal? Os antigos, ele sabia que ele era consciência e estava aqui como estrangeiro, peregrino na terra, estava peregrinando. Tá? Eles confessaram isso. A gente está aqui de passagem. Nossa morada não é aqui.
Entende? Aí o que mais? 1 Pedro 2,11. Amado, peço como peregrino. Então, você entende? Os apóstolos sabiam. Sabia que ele é peregrino. Quem é peregrino? Quem é que está na jornada espiritual? A consciência. Então, ele sabia que era a consciência e estava aqui como peregrino. Então, amado, peço como peregrino e forasteiro. Então, peregrino e forasteiro, que abstenha das concupiscências que combate contra a alma. Então, se abstenha disso, não se prenda a essa frequência aqui, porque combate contra a alma. Então, vai manchar sua alma, tá? Então, aquelas coisas que vai manchar nossa alma, a gente não pratica. A gente vai praticar aquilo que a espiritualidade permite, tá? Ao que mais? Hebreus 11:16. Vamos ler. Mas agora desejo o melhor, isto é, o celestial, pelo qual também Deus se não envergonhar dele, de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então, se você não se envergonhar de ser chamado de Deus, porque Deus lhe preparou uma cidade. Então, Deus preparou uma cidade para a gente. Uma morada. É o que Cristo falou lá para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? E vocês têm que voltar para lá. Ele está preparando ali a consciência para voltar para a casa do pai. Ao que mais? Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos sabiam, pessoal, que ele estava aqui de passagem, a consciência dele estava usando um corpo por um momento e daqui a pouco ia embora. Eles sabiam disso, pessoal. Aí o que mais? Hebreus 11:10. Porque espera a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e o construtor é Deus. Então, a gente está esperando essa cidade, o qual o fundamento, o alicerce, as coisas, o construtor é Deus. Deus é que vai estabelecer. Tá? Que mais? 1 Pedro 1,17. E se invocai por Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha o que ele fala, que Deus não faz exceção de pessoa. Então, você tem que andar segundo a obra, obras boas, né? E andai com temor, porque durante esse tempo aqui da peregrinação, enquanto a gente está usando o corpo aqui, já está peregrinando pela terra, a gente tem que andar com temor o tempo todo, fazendo a vontade de Deus. E a gente tem que andar assim, pessoal, porque a gente é um peregrino, daqui a pouco a gente vai embora. E não se apega às coisas, porque senão você vai ficar preso aí. Tá? Vai ficar preso. Quem é que vai ficar preso? A sua consciência. Seu espírito vai ficar preso. Não vai voltar para casa do Pai. O que mais? Colossenses 1:10. Para que, pois, andai dignamente do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, é assim que a gente tem que andar. Enquanto a gente está aqui, a nossa consciência está aqui. Por isso que toda vez que eu começo o vídeo, eu agradeço a Deus, tá? Por Ele dar essa oportunidade de eu estar aqui fazendo o bem. Porque depois a gente vai embora, tá, pessoal? E tem gente que quer ficar aqui eternamente aí, tá? Tem até alguns espirituais que querem ficar eternamente. Aí ele fala, Salmo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra. Não escute de mim, não oculte de mim teu mandamento. Então, olha o que o salmista está falando. Até o salmista sabia que ele é um peregrino na terra. Ele era uma consciência que estava aqui, peregrinando na terra. Então ele falou, não oculte de mim
o teu mandamento, porque o mandamento de Deus é que vai guiar a nossa consciência. O salmista sabia, mas vocês que estavam dormindo aí não sabiam disso, tá? Que é um peregrino. Aí o que mais? Cadê? 2 Coríntios 5, versículo 6. Portanto, andamos sempre confiantes, ciente de, enquanto presente nesse corpo, estamos distantes de Deus. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo, pessoal, a gente estamos distante. Quem é que está distante de Deus? A sua consciência. O apóstolo Paulo sabia disso, pessoal. Tá? Então, quando a gente deixa o corpo, a gente vai voltar para aonde Deus está, pessoal. Tá? Então, a gente precisa fazer um esforço para andar na presença. Aqui a gente faz um esforço, mas lá, quando a gente já vai estar com Deus, dentro daqui. Por isso que aqui a gente tem que fazer um esforço para essa presença estar com ela. Porque quando a gente descolar, o descolamento do corpo, né, a morte, né, a gente vai estar com Deus. O que mais? Romanos 13, versículo 13 e 14. Vivamos de modo decente. Então, ele está falando para quem viver. Sua consciência, como a plena luz do dia. Não na orgia, bebedeira, não imoralidade sexual, depravação, não em desavença ou inveja. Então, não podemos entrar nessa frequência, a nossa consciência, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, trabalhar a nossa frequência, andar dignamente, tá? Ter ali a sua esposa, a sua mulher, ter seu cantinho e vivendo assim. Porque a gente é peregrino aqui, daqui a pouco a gente vai embora. Agora você vive na orgia, bebedeira, imoralidade sexual, depravação, fazendo coisas depravadas, né? Com desavença, inveja aí. Por que é que você acha que você... Qual é a sua frequência? Não tem como, tá, pessoal? O que mais? 2 Coríntios 7, 1. Amado, visto que temos essa promessa, purifiquemos de tudo que possa contaminar o corpo, porque por conseguinte a alma aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, consolo em meio às aflições. Então, por que, pessoal, que a gente tem que fugir às coisas, o corpo que contamina? Porque vai contaminar a alma também. E a alma tem que estar pura para a gente ir para como é a cidade de Deus, o lugar aonde Deus está, tá, pessoal? Senão a gente não passa. Por isso que tem muita gente não passando, ficando aí. O que mais? Lucas 21, 34. Tende o cuidado de vós mesmo, para que jamais suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da libertinagem, da embriaguez e da ansiedade dessa vida terrena. Então, a gente não pode estar assim, tá, pessoal? E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como armadilha. Então, quando o Cristo vem, não pegue você preso a essas coisas. Você tem que estar livre. A ansiedade da vida terrena, tem muitas pessoas assim, tá? Tem gente que está entrando na libertinagem, na embriaguez. Tá aí. Tá? Não está trabalhando o seu lado espiritual. Então, vai ser prego de surpresa. Tá? O que mais, pessoal? 2 Pedro 3:1. Amado, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo, e ambos procuro despertar com esta recomendação a vossa mente sincera. Então,
Olha que Pedro está escrevendo a carta para despertar os irmãos que estavam dormindo, né? Estou escrevendo para despertar vocês não estão entendendo, tá? Então, Pedro escreveu outra carta para procurar despertar as pessoas e voltar à mente sincera. Que mais? 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a paixão da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação do bem, não vem do Pai, mas do mundo. Então, tudo que há no mundo, você fica desejando, o ego, o homem do desejo, é tudo coisa, não vem do Pai. Que vem do Pai, a vontade do Pai, que você volte para casa. Tá? Não fique nele. Quem é que volta? A sua consciência. Então, a Bíblia está falando com a sua consciência pessoal. O que mais? 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao eleito de Deus, peregrino disperso na região de Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Betina. Então, aquele que era eleito de Deus, ele é eleito de Deus, estava peregrino, disperso aí nessas áreas. Pedro escreveu a carta para despertar essas pessoas. Porque eles estavam dormindo ainda, não estavam entendendo as coisas. Tá? Aí o que mais, pessoal? Vou tomar um chá aqui. O que mais? 1 Pedro 1,17. Ora, se invocar com o Pai que julga imparcial a obra de cada pessoa, procede sincero, com temor, reverente durante a vossa vida, jornada terrena. Então, durante a nossa vida terrena, a gente tem que andar com esse temor, fazendo a boa obra, tá? Ajudando o próximo, até a gente sair daqui. A gente é um peregrino. Então, quem é você? Quem é você? Você é a consciência. Está aqui numa jornada espiritual. Você veio fazer um propósito, que é a boa obra que Deus colocou para você fazer aqui, e você ir embora. Entende? Então, você tem que entrar nessa frequência. Você que despertou, você entrou na jornada espiritual. Então, você tem que fazer isso, pessoal, até você voltar para casa. Tá? Tá certo, pessoal? Espero que vocês entendam aí, tá? Agradecer a vocês aí pela visualização, pelo comentário aí, tá, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Vamos continuar, tá, pessoal? É até o fim, tá? Até o fim aqui da nossa jornada para a gente continuar lá no mundo espiritual crescendo, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!